uma história que começa com mensagens românticas pela internet e terminou em tragédia internacional. Conheço o caso de Catiuscia Drielli Flores. Ela foi uma brasileira que viajou para a Índia para encontrar um homem que ela amava. E acabou vivendo um drama que chocou sua família e levantou dúvidas até hoje. Antes de tudo, eu quero começar esse vídeo falando aqui, galera, não vamos julgar, né, porque ela fez isso ou porque ela deixou tudo e foi para a Índia. Não é esse o problema todo da história, então não é esse o foco do vídeo. Eu quero que vocês abram a sua mente e olhem além disso, tá bom? Combinado? Bom, imagine você conhecer alguém pela internet, conversar todos os dias, compartilhar sonhos, planos e promessas de uma vida perfeita. Agora imagine atravessar o mundo para encontrar essa pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu com a Catiuscia. Ela foi até a Índia para encontrar esse homem que ela amava. Ela era mãe de 4 filhos, gaúcha e sonhadora apaixonada. Ela acreditou ali ter encontrado o amor da sua vida. E um homem que ela conheceu, então, virtualmente em 2023. Em setembro de 2024, ela embarcou rumo à Índia, mas o que deveria ser o início de um grande amor, de um conto de fadas, acabou se transformando em uma história cercada por suspeitas, sofrimentos e uma morte que ainda gera muito questionamento. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu vou bem, obrigado e bem-vindos a mais um vídeo longo do canal. Bom, eu quero começar aqui contando para vocês quem era a Catiuscia. Ela tinha 29 anos, era natural de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Ela era mãe de 4 filhos e conhecida pela família como uma sonhadora e extremamente dedicada aos seus filhos. Segundo familiares, ela sempre acreditava no melhor das pessoas. Até por isso que ela foi para um lugar estranho, porque ela achou que tinha conhecido ali o amor da sua vida. Segundo familiares, ela sempre acreditava no melhor das pessoas. Era carinhosa, era otimista e tinha o desejo de viver grandes experiências. E foi justamente essa personalidade que levou ela a acreditar em uma história de amor que começou do outro lado do mundo. Em 2023, ela conheceu pela internet um homem indiano. As conversas se tornaram frequentes, os sentimentos cresceram e o relacionamento virtual, ele começou a parecer cada vez mais real. E aí, meses depois, surgiu o convite. Ela deveria viajar para a Índia e finalmente poderia conhecer, então, pessoalmente, esse amor, né? Para a Catiuscia era um sonho e uma realização ali, né? Para a família dela era um motivo de preocupação. Mas ninguém imaginava o que poderia acontecer a seguir. Pois é. Eu acho que a gente sempre fica preocupado pensando o que pode acontecer. Mas como que a gente vai poder impedir uma pessoa adulta de fazer aquilo que ela desejou, sonhou com tanto afinco, não é? Em setembro de 2024, Catiuscia embarcou então para a Índia. O plano inicial parecia simples, né? Ela ia passar alguns meses no país para conhecer mais, né, o namorado, para ter um pouco mais também de relação com a cultura, né? E ver como é que funcionaria isso ali na vida real. Então, a ideia era simples, né? Ela ia passar alguns meses ali na Índia, conhecer o namorado, ver se a relação funcionaria então na vida real. E depois ela ia retornar ao Brasil. Mas as coisas começaram a mudar rapidamente, porque, segundo relatos da família, o que parecia ser uma visita temporária foi se transformando, então, em algo muito diferente. A jovem teria passado a relatar dificuldades para voltar ao país, ao Brasil. A passagem de retorno teria sido cancelada e ela começou, então, a demonstrar medo. De acordo com as declarações da mãe de Catiuscia, ela chegou a afirmar que estava sendo pressionada a permanecer na Índia contra a sua própria vontade. É difícil. Foi nesse momento que os primeiros sinais de alerta, então, apareceram. E aí agora a gente vai contar ali como o casamento, né, aconteceu. Sim, teve um casamento. Em novembro de 2024 aconteceu algo inesperado. Catiuscia se casou com um namorado indiano. Para quem observava de fora, parecia apenas mais um capítulo de uma história, né? Namorou e depois iriam se casar.
Mas para a família a situação parecia muito mais complicada. Bom, segundo os relatos da mãe, da brasileira, a filha teria dito que estava sendo forçada a se casar. A declaração chocou então os familiares. Eles afirmaram que Catiuxa demonstrava medo. Gente, pensa o desespero da família, ela num lugar completamente... Enfim, além disso, surgiram então acusações de que ela estaria sofrendo agressões dentro do relacionamento dela. A distância dificultava qualquer tipo de ajuda. A família estava no Brasil e ela estava a milhares de quilômetros de casa. E cada conversa ali aumentava então a preocupação. O sonho começava a se transformar ali em um grande pesadelo. Aí a gente fica perguntando várias coisas, né? Por que a família não procurou? Não pensar nisso. Eu sei que é impossível às vezes, mas vamos tentar. Procurar, no caso, a embaixada, né? Bom, ela decidiu então fugir. Com o passar dos meses, a situação teria se tornado insustentável. Segundo familiares, a Catiuxa decidiu então que precisava voltar urgentemente para o Brasil. Ela queria reencontrar os filhos dela, queria voltar para casa, queria recomeçar. Os preparativos para a viagem, eles começaram. A passagem de retorno, ela foi organizada. E finalmente parecia que ela iria conseguir deixar a Índia, mas havia um problema. Ela ainda estava cercada por circunstâncias que, segundo seus parentes, despertavam desconfiança. Mesmo assim, ela seguiu em frente. Bom, o embarque ele estava próximo, né? Dali uns dias ela iria embarcar. Só que ninguém imaginava que ele seria o último capítulo da vida da Catiuxa. Sim, gente. Agora vem a parte que eu... Enfim, o acidente fatal. Em 23 de março de 2025, Catiuxa seguia ali para o aeroporto. Ela estava dentro de um veículo com o marido dela e um motorista. Segundo as autoridades locais, o carro colidiu com um caminhão. O impacto foi fatal. Catiuxa morreu no local, mas o que chamou a atenção foi outro detalhe. Um detalhe ali que vai fazer toda a diferença. Os outros ocupantes sobreviveram. A notícia devastou a família no Brasil. E rapidamente surgiram dúvidas. Como exatamente havia ali acontecido a colisão? E por que só ela morreu? Houve realmente um acidente? Ou algo mais aconteceu? Essas perguntas, elas começaram então a alimentar ali alimentar suspeitas, e essas suspeitas, elas infelizmente permanecem até hoje. A família dela tem algumas teorias. Desde o início, os familiares eles demonstraram ali uma desconfiança sobre essa versão oficial dos fatos. A mãe de Catiuxa, ela declarou publicamente acreditar que a filha poderia ter sido... Circunstâncias do acidente pareciam muito estranhas, e principalmente porque Catiuxa estava justamente tentando voltar ao país dela. Enfim. Além disso, havia relatos anteriores sobre medo, pressão psicológica e possíveis agressões que ela teria sofrido. E até hoje a família busca respostas e espera que uma investigação detalhada possa esclarecer o que realmente aconteceu naquele dia. E é importante destacar que não havia comprovação oficial de homicídio. As suspeitas, elas partem da família, enquanto as autoridades local, né, ali da Índia, tratavam o caso como um acidente de trânsito. Bom, gente, além de tudo isso, ainda teve uma luta muito grande para trazer o corpo para o Brasil, né? Após a morte, começou então aí o drama da família, o translado do corpo de Catiuxa de volta para o Brasil. Isso exigia ali um valor muito alto, e a família informou que os custos poderiam chegar ali a quase R$150 mil, sem condições financeiras para arcar, né, com essas despesas. Parentes e amigos iniciaram então campanhas na internet para arrecadação. Ainda tiveram que enfrentar burocracias internacionais que, segundo, né, os documentos necessários. Enfim, essa burocracia toda era necessária para concluir o processo.
E o sofrimento ali da família parecia que não tinha fim, quer dizer, além de você ter deixado uma filha ir para lá, você não poder trazer o corpo de volta, não poder ter essa cerimônia de encerramento ali da vida da Catiuxa, ainda tinha que enfrentar todas essas burocracias que são coisas difíceis de você entender, são coisas minuciosas, e eu fico muito pensando na angústia dessa família. A história de Catiuxa, ela é um caso que mistura ali o amor, né, a esperança, a distância e o medo, e uma tragédia. Uma mulher que atravessou o mundo acreditando que encontraria a felicidade nos braços daquele homem, acabou sendo envolvida em circunstâncias que permanecem ali cercada de dúvidas. Ninguém sabe dizer porque só ela morreu naquele acidente. Só ela foi de arrasto, né? O caso continua, então, sendo lembrado, né, por levantar ali discussões importantes sobre relacionamentos virtuais, seguranças em viagens internacionais e os riscos de confiar plenamente em uma pessoa que a gente conheceu pela internet. Como eu disse no começo do vídeo, a gente tem que olhar isso por outra perspectiva, né? Óbvio que você vai virar para mim e falar assim, como que ela deixa filhos e vai atrás de um amor e blá blá blá. Gente, a gente tem que entender que cada ser humano tem a sua trajetória, tem a sua história. O que veio antes disso, a gente não sabe como foi, a gente não consegue entender como que isso chegava para Catiuxa, no sentido de, será que ela tinha muita esperança no amor e ela sofreu muito, e aí a pessoa também soube levar e entender que poderia fazer jogos mentais com ela e achar que ela poderia ter uma vida feliz. Então a gente precisa ver todo um cenário antes da gente julgar, né? Acho que para além disso, a gente tem que ver que é uma mulher, que ela tinha o direito de ir e vir, e ela foi para um país onde a gente sabe que é extremamente agressivo com as mulheres, né? E a gente sabe que é complicado até mesmo para os filhos dela, né? Lidar com isso, sim. E o desespero dela para tentar voltar e tentar reencontrar os filhos. Bom, mas é isso. Se você já tinha escutado sobre esse caso, se você tem alguma opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu vou pedir que, por favor, você siga o canal aqui no YouTube. Se você estiver assistindo pelo TikTok, eu também vou pedir para você me seguir. Sempre tem conteúdos novos por aqui. Eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo todos os dias da semana, mas eu vou pedir que vocês me sigam, curtem, compartilhem, comentem, enfim, me ajudem a engajar esse canal, tá bom? Um beijo, até o próximo caso.